Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elson e hoje nós vamos gravar a aula da disciplina Organização e Dinâmica da Escola no Ensino Fundamental e Médio. Vocês receberam o primeiro vídeo de 30 minutos, que eu imaginava que dava para fazer em 40, 50 minutos das duas disciplinas, e percebi que não dava e resolvi encerrar o vídeo nos 30 minutos e ficou apenas da primeira disciplina, que é Gestão Financeira. Essa segunda nós vamos trabalhar também nos 30 minutos, mais ou menos, para não ficar muito enfadonho para vocês, tá bom? Então, os objetivos dessa disciplina, eu poderia colocar como compreender o espaço escolar como ambiente de organização e dinâmica de aprendizagem. Então, se você compreender o espaço escolar como ambiente de organização e dinâmica, você já começa a perceber que a escola precisa ser reformulada. Identificar a diferença entre o espaço escolar e o ambiente de aprendizagem. A gente vai trabalhar essa diferença aqui também. Eu poderia trabalhar também como refletir sobre o modelo real de organizações, para eu poder conhecer novas maneiras de organização, de organizar esses espaços e ambientes escolares, né? Então, como subtítulo, de transformar os espaços em ambientes de aprendizagem. A gente vai ver tudo isso a partir de agora, tá bom? A aprendizagem e seus espaços. A gente precisa entender melhor o que é espaço. Então, um espaço flexível, acompanhado de um roteiro de aula mais dinâmico e que converse com a proposta pedagógica da escola, pode propiciar aos alunos uma experiência de aprendizado mais atraente e enriquecedora. Então, muito importante a gente observar que esse espaço precisa ter um roteiro, esse espaço precisa ter um objetivo. Todo espaço da escola, a gente vai ver no final da aula, tem um objetivo. A gente precisa identificar, ler melhor esse objetivo. Então, se é certo que novas práticas exigem novos ambientes, será que o aprendizado precisa ser limitado ao espaço dentro da escola? Claro que não. Nós precisamos entender que aprende-se em todo o ambiente. O ambiente escolar é mais um ambiente de aprendizagem. A gente precisa entender isso, olha. Que fazendo a retomada rapidinho aqui no contexto, na história da educação, a gente percebe que a educação aprendia-se, por exemplo, nas aldeias, aprendia-se em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não tinha uma pessoa para ensinar. Os mais velhos ensinavam os mais novos através da vida, ali. O espaço era o mundo, era na floresta, era em casa, era em qualquer lugar, aprendia-se. Houve-se a necessidade de levar as crianças até a casa de um mestre para esse fim. Percebe que essa casa de mestre depois ela foi estendida para a escola. E da escola teve um espaço menor chamado sala de aula. Percebe que a gente está só reduzindo esse espaço e a gente está entendendo que e foi vendida uma mentira dizendo que reduzindo esse espaço era só ali que se aprendia. Mentira. Não se aprende na sala, não se aprende só em casa, não se aprende só na rua, aprende-se em qualquer lugar. Precisa entender isso. Quando configuramos a escola como uma caixa isolada de conhecimento, não consideramos que muitos momentos de aprendizagem importantes para os estudantes também acontecem na relação com a comunidade em seu entorno, como eu acabei de falar. Então, eu preciso entender isso para eu poder compreender o que é espaço e o que é ambiente de aprendizagem. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui a diferença entre espaço e ambiente. O que é espaço? Os locais destinados à realização de atividades que são constituídas por objetos, materiais, didáticos e mobiliários. Então, isso é o conceito de espaço. E o conceito de ambiente? Como ficaria? O ambiente revela-se como a união entre o espaço físico e as relações estabelecidas pelas pessoas nos espaços. Então, o que é ambiente, então? Baseado nisso, eu costumo sempre buscar um conceito de ambiente relacionado a algo vivo. Então, o ambiente é um sistema vivo, em transformação. Mais do que um espaço físico, o ambiente inclui o modo como o tempo é estruturado, os papéis que devemos exercer, condicionando o modo como os sentimos, pensamos
e nos comportamos, né? Então, isso é ambiente. O ambiente funciona contra ou enquanto nós conduzimos. Então, o que eu vou fazer com aquele ambiente? Porque ele é algo vivo. Então, não é só um espaço. Ele virou um ambiente porque ele tem objetivos claros e eles já existem com relações. Quando eu me relaciono com uma criança em um determinado espaço na escola ou com um adolescente, aquilo deixa de ser espaço e passa a ser ambiente. Entendeu? Então, os espaços escolares ontem e hoje, né, o que já foram, o que são os espaços escolares, percebe-se que a concepção a respeito da organização dos espaços e ambientes escolares limitava-se no passado apenas ao olhar do adulto. Então, eu olhava para uma escola como adulto e eu fazia uma escola para adultos, só que colocava lá dentro criança e adolescente. Eu não olhava como um ambiente escolar que ia abrigar crianças. Eu olhava com um olhar de adulto. O ponto-chave de todo o processo reflexivo em relação a abordar o aluno como centro de todo o processo, ou seja, os ambientes favorecendo as aprendizagens. Então, claro, nós não podemos chegar aqui e dizer que nós vivemos o construtivismo, a criança é a mais importante do sistema. A criança é a mais importante do sistema, não porque ela é mais inteligente, que não tem nada a ver, não porque eu menosprezo os outros papéis, não. É porque se nós formos pensar, nós estamos ali por causa deles, para resolver um problema deles. Qual é o problema deles? Eles não sabem. Nós precisamos ensinar algo para eles. Claro que precisa ser como a autonomia da criança, só que elas não vão conseguir sozinhas. Mas eu preciso entender que elas são o centro, não digo da aprendizagem, elas são o centro da objetividade da escola. A escola precisa ter como objetivo ensinar as crianças, por isso elas são o centro, né? Então, quando eu digo centro, parece que eu quero colocar construtivismo, nem sempre funciona. Mas o centro o centro das atenções, não porque é a mais importante, mas o centro das atenções porque tudo é voltado para ela, para resolver um problema dela, que nós já tivemos ali com o mesmo problema. Bom? Competências, e só para vocês terem eu coloquei isso aqui, só para a gente ter uma noção, por exemplo, como é diferente hoje. Por que o espaço não dá mais conta, preciso ter ambiente? No PNE de 2014, que vai terminar em 2024, o Plano Nacional de Educação, está lá as competências, né? Eu coloquei aqui até do século 21. E eu coloquei só duas, só cognitivas e interpessoais, para vocês entenderem como não dá mais certo nós termos um ambiente, um espaço ainda. O que se espera de uma criança e um adolescente com relação à cognitiva? Inovação, razão, argumentação, habilidade de escutar, interpretação, comunicação, alfabetização e tecnologia da informação, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, criatividade, poder de tomar decisões. Isso em um dos pontos. E as competências interpessoais, negociação, cooperação, influência social, autoapresentação, trabalho em equipe, por aí vai. Então eu preciso entender que eu estou num mundo hoje que requer das crianças e adolescentes uma nova postura e o meu espaço antigo não dá mais conta de resolver esse problema. Os espaços e arranjos, eu coloquei aqui, vai servir mais para vocês entenderem melhor na leitura, considerando-se a interação como primordial para o desenvolvimento humano, a forma como se organiza um ambiente escolar deve prever em sua maioria o arranjo semiaberto, pois este proporciona interação, acolhimento, segurança e fomenta a autonomia, liberdade de escolha e a brincadeira. Sempre um espaço semiaberto, nunca aberto. Então, a escola ela deve priorizar esse tipo de arranjo na sala de aula e em todos os espaços externos. A gente vê algumas creches, algumas instituições com espaço de sala de aula semiaberta. Parece um pouco utópico, já que nós conhecemos a nossa realidade, só que idealmente é o melhor. Ambientes de aprendizagem e suas funções. Todos os ambientes constituídos para crianças devem atender 5 iniciativas ao desenvolvimento. Coloquei aqui mais para
educação infantil. Identidade pessoal, competência, oportunidade para o crescimento, sensação de segurança e confiança e, por último, oportunidade de contato social e privacidade. Então, é o que eu posso proporcionar, quais as funções, da criança com relação ao espaço constituído, os ambientes constituídos. Nós vamos ver agora a identidade pessoal, como é concluída a identidade pessoal a partir desses espaços. Então, a da sala de aula ganha grande importância, pois ao promover espaços familiares, a realidade das crianças e adolescentes, estamos dando-lhes a possibilidade de desenvolver sensações de pertencimento a esse lugar, que é deles por direito. Então a gente pode sim fazer desse lugar algo bem parecido com a casa deles. A gente pode trabalhar com fotos dessas crianças nas salas de aula. A gente pode trabalhar com objetos que fazem parte da vida delas, brinquedos, algo do tipo, para que elas identifiquem esse espaço como familiar, como algo delas. Desenvolvimento de competências também. Então, é importante que os materiais estejam ao alcance das crianças e dos adolescentes e que eles participem da organização. A organização dos espaços e materiais devem ser acessíveis à criança e ao adolescente, de forma que eles possam manusear sem a constante ajuda do professor, Então, essa participação dos alunos na organização, no manuseio desses materiais, faz com que esse sentimento de pertencimento aumente cada vez mais e desse sentimento de responsabilidade. Tá bom? Oportunidades para o crescimento. Então, coloquei aqui algumas coisas também com relação a... O espaço deve ser planejado de maneira a oferecer às crianças e adolescentes possibilidades para desenvolverem movimentos corporais, como pular, correr, saltar, rolar, subir, descer. Tudo isso o espaço e o ambiente precisa prever. Essa organização deve oferecer o mínimo de segurança para que eles possam realizar tais movimentos, podendo falhar e tentar novamente, claro que com segurança. O espaço também deve permitir a exploração com os sentidos, variações de odor, sons, ou seja, é preciso que experimentem as variações existentes na natureza. Tudo isso para explorar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Sensação de segurança e confiança. É importante que o espaço por onde as crianças transitam seja conhecido, estimulante e aconchegante, de modo que transmita segurança e tranquilidade para todos que frequentam a escola. Eu me lembro que no interior do Piauí, eu andei numa creche um dia, por exemplo, que eu encontrei uma calçada que dava 3 alturas de uma criança que estudava ali. E não tinha nem uma segurança, nem uma proteção. Eu perguntei para a diretora na oportunidade, ela estava lá, era uma das alunas, se alguém já tinha caído. Ela disse assim: não, professor, graças a Deus nunca ninguém caiu. E eu esperei ela dizer assim: mas nós estamos providenciando uma proteção. Não, só isso, graças a Deus nunca caiu. Eu disse assim: mas vai cair, bota essa boca para lá, professor. Ela disse. Eu disse: não, mas é fato, vai cair alguém aí. Um adulto e uma criança vai cair, porque é fato que isso vai acontecer. Porque não tinha caído, como ela disse, graças a Deus. Mas ia cair, vai cair, com certeza. Então, eu tenho que dar segurança e confiança para quem transita ali no local. Contato social e privacidade. Precisa proporcionar a interação em pequenos grupos para que se sintam encorajados a participar, mas também é necessário disponibilizar espaços em que a interação com um grupo maior ocorra de forma agradável. É uma maneira de separar em grupos menores, depois eu buscar essas crianças para interagir em grupos maiores. Então, a organização do espaço escolar como promotor e revelador de aprendizagem. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui para a gente finalizar a disciplina. Eu vou trabalhar alguns pontos como se fosse dicas ou como se fosse constatações. Então,
para a gente finalizar, eu preciso trabalhar essa maneira de diretamente na escola, de como eu enxergo a escola, né, como organizador escolar e como essa escola poderia ser. No material de vocês também vocês vão ter muita leitura com relação a isso. Então, a sala de aula. A sala de aula, ela explicita o processo de aprendizagem das crianças e adolescentes na medida em que ali se encontram informações sobre o que estão estudando. Então, na sala de aula, como eu já disse, que é um dos lugares que se aprende, ela é basicamente isso. Então, a sala de aula precisa promover o que eu tenho que promover na sala de aula. Então, quando eu for organizar uma escola, organizar uma sala de aula, já que a disciplina é a organização e dinâmica da escola, quando eu for ver, eu tenho que entender que dentro da minha sala de aula precisa haver isso. Um ambiente alfabetizador, né? Principalmente. Um ambiente promotor de identidade e autonomia. Eu preciso fazer com que meus alunos na sala de aula promovam a sua identidade e a sua autonomia, um espaço de vivência, experimentação e interação, de aprendizagem, um lugar de construção de conhecimentos, o diálogo e o encontro entre professores, crianças e adolescentes. Então, isso precisa haver. Cada escola poderá organizar as mesas e cadeiras das salas de aula de forma que considere o aluno como centro das aprendizagens e o professor como mediador, tá bom? Então o professor está ali para mediar a aprendizagem, para mediar o contato entre aluno e objeto. O aluno não é o objeto, o aluno é o sujeito, mas ele precisa de um mediador. O sujeito não aprende sozinho. O sujeito não consegue conhecer o objeto sozinho. Precisa de alguém apresentar para ele o objeto, as características daquele objeto e da melhor forma possível daquele aluno aprender, daquele sujeito aprender. Tá bom? Então na sala de aula eu preciso ter isso. Todos os espaços da escola são de aprendizagem. Então eu coloquei aqui de propósito. Primeiro eu coloquei sala de aula, onde é o lugar onde as pessoas acham que mais se aprende, mas eu coloquei as características que tem que ter lá. E de propósito eu coloquei cada espaço da escola como um espaço de aprendizagem. E é verdade. E eu preciso entender cada espaço desse. Então, por exemplo, os banheiros. Lugar limpo e agradável de estar é um lugar. O banheiro, ele não é só banheiro. Ele tem que ser um lugar limpo e agradável de estar. O refeitório, um lugar para se alimentar e conviver. Um lugar não só para se alimentar, mas para conviver também. Tem que ter ali uma convivência. O pátio, lugar para brincar, interagir e aprender também. Então não só brinca e interage no pátio, mas aprende também. A fachada da escola, um espaço revelador de concepções. Eu tenho que usar a fachada da minha escola para revelar o que tem lá dentro da minha escola. O que eu gostaria de ter lá dentro. Paredes e corredores, espaço de diálogos, principalmente diálogos, sejam eles escritos ou falados, mas as paredes e corredores precisam ser esses espaços. Sala dos professores, espaço de convivência e diálogo também. Espaço leitor, lugar de acesso à cultura letrada. Para garantir o espaço leitor, a equipe escolar deve, promover a inserção desses espaços nos diferentes cantos da escola. Então o espaço leitor não é um lugar, é um espaço, é um ambiente. Disponibilizar murais com diferentes indicadores textuais, notícias, tirinhas, bilhetes. Possibilitar a troca de livros entre as crianças, pais e equipe da escola. Tá bom? Organizar kits para cada sala de aula, etc. Então, eu desenvolvi um desses pontos, que é o espaço leitor, mas dá para desenvolver todos esses outros pontos, tá bom? Então dá para desenvolver a fachada da escola, as paredes de corredores, sala dos professores, mas eu peguei o espaço de vocês, para vocês entenderem o quanto é importante, né, nesse processo. Então, a gente pode finalizar por aqui, mas para vocês entenderem, olha, como eu comecei as duas aulas, como se fossem duas aulas,
e a minha intenção é que vocês escutem vejam esse vídeo depois daquele primeiro lá, mas vice-versa, é só para vocês entenderem onde nós chegamos. Então, por exemplo, sobre o primeiro vídeo, em gestão financeira, ficou claro que nós precisamos seguir os princípios da administração pública com ênfase à eficiência, que é como chegar ao resultado esperado com racionalização dos recursos disponíveis. Então, eu preciso entender que nós estamos dentro daqueles cinco princípios, mas o mais importante é a eficiência. Além disso, nós precisamos de parcerias nesse processo, que nós só podemos conseguir com a elaboração coletiva do PPP, envolvendo toda a comunidade de maneira democrática e transparente, tá bom? Então, eu só vou conseguir essas parcerias se eu chamar a comunidade para elaborar o PPP comigo e ela se sentir dona do PPP também. Já nessa última disciplina, é preciso entender a diferença entre espaços e ambientes, bem como é preciso compreender que é através desses ambientes que os alunos constroem o seu conhecimento. Os alunos usam esses ambientes para construir o seu conhecimento. Daí a importância de refletirmos sobre a escola real e a escola ideal, no que se refere à transformação dos espaços estáticos, sem vida, em espaços vivos, em ambientes vivos de aprendizagem. Então, como eu já disse no início, vocês receberão 2 textos que servirão de apoio para essas 2 disciplinas que viraram 2 aulas, microaulas, tá bom? E 2 avaliações, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.